E no seguimento das estupendas intervenções até agora, eu vou ter um âmbito bem mais restrito, porque o meu propósito aqui é, novamente, como a Lucília já referiu, apenas discutir no concreto uma iniciativa em que estive envolvido em lançar aqui em Portugal. Falo do Fórum dos Cidadãos, e este projeto tem como objetivo disseminar uma prática a que chamamos comumente Assembleias de Cidadãos, ou deliberação cívica. Isto são práticas que nós temos vindo ao longo dos últimos 4 anos, em parceria com diferentes instituições, a conseguir implementar com uma periodicidade quase anual, mas que eu penso que será de maior interesse no seguimento das intervenções que tivemos até agora. Mais do que falar das experiências concretas que nós tivemos até à data, vou-vos falar um pouco sobre o próprio mecanismo, porque eu quando se fala em Assembleias de Cidadãos, tendo a descobrir que é muito comum termos ouvido o termo, mas termos uma noção algo vaga sobre o que é que ele envolve. E nesse sentido, uma brevíssima introdução seria que as Assembleias de Cidadãos são, no fundo, uma forma diferente de fazer políticas públicas, de definir o que deve ser um conjunto de políticas públicas sobre um dado tema. E, ao contrário dos mecanismos de fazer política tradicionais, que assentam na delegação por via do voto, as Assembleias de Cidadãos colocam cidadãos comuns, um conjunto, um painel de cidadãos comuns, no papel de elaborar essas mesmas políticas públicas. Há múltiplas experiências a este nível, tanto ao nível local, como o José Carlos ao nível com o qual o José Carlos salientou agora a importância de dinamizarmos, mas também ao nível nacional, ou seja, este é um mecanismo com uma aplicabilidade que nos é evidentemente transversal em termos de escala. Estes processos podem ser organizados num bairro, podem ser organizados numa cidade, podem ser organizados numa região ou província, podem ser organizados num país. E em que é que consiste, então, uma Assembleia de Cidadãos? Uma Assembleia de Cidadãos consiste em reunirmos um conjunto, por exemplo, uma centena ou 2 centenas de cidadãos comuns, a quem é atribuída uma missão. E essa missão consiste em formular políticas públicas sobre um tema político complexo e desafiante. Por exemplo, temos a experiência recente em França, onde o tema da Convenção Cidadã era a emergência climática. Um tema que falará vários dos presentes nesta nossa sessão hoje. Já houve assim, sobre outros temas, mas só para vos dar uma impressão da possível complexidade dos temas abordados. E, uma vez reunida, constituída esta Assembleia, os cidadãos participantes passam por um processo de várias fases, cuidadosamente estruturado. Por fim, é que eles primeiro se informem sobre o tema, escutando especialistas com diferentes perspectivas sobre o assunto, escutando representantes de diferentes partidos políticos, escutando representantes da sociedade civil, associações, sindicatos, outros grupos de interesse, por aí fora. E através desta auscultação de especialistas e stakeholders de diferentes naturezas, os participantes na Assembleia de Cidadãos aprendem sobre o tema. Eles têm também materiais informativos, bem como acesso a estes especialistas para questioná-los quando surjam dúvidas, e assim se conclui uma primeira fase de aprendizagem. Em seguida, há uma fase de consulta pública, que pode ser realizada tanto online como offline. Estes dias, naturalmente, seria primordialmente por via digital, onde os integrantes, as centenas de cidadãos que integram esta Assembleia de Cidadãos, se dedicam a auscultar o grande público sobre as suas perspectivas e obter as suas perspectivas sobre o tema a debate. Isto também é um elo importante para integrar este exercício participativo na comunidade mais alargada. E é importante que esse elo ocorra a múltiplos, que se vá repetindo ao longo de todo o processo. E, por fim, existe uma fase, que é a fase da deliberação, no sentido mais estrito, em que os participantes se reúnem para, com base na informação obtida e nas perspectivas recolhidas, definirem um conjunto de propostas sobre o tema político a debate. Por fim, estas propostas são apresentadas às instituições políticas, são apresentadas aos média e ao público em geral. Surgem com naturalidade um enorme número de perguntas quando primeiro ouvimos falar destes mecanismos. Um deles, talvez a questão mais comum, é como é que estes cidadãos são selecionados.
E a resposta pode ser um pouco surpreendente, porque, especialmente em círculos do associativismo e do ativismo, nós estamos habituados à participação cívica ser uma escolha voluntária do próprio. Eu interesso-me por este tema, logo eu quero participar. Ora, nas Assembleias de Cidadãos, e isto gera com frequência confusão, os participantes são escolhidos por sorteio. Não são cidadão, por regra, e se o processo de seleção for bem feito, os integrantes de uma Assembleia de Cidadãos serão bem distintos das vozes que tradicionalmente se fazem ouvir em processos de consulta pública. Porquê? Porque um processo de amostragem por sorteio da população geral vai justamente ir buscar aquelas mais da metade da população que o José Carlos referiu há um pouco atrás, que nem sequer vota. Quanto mais envolve ser daquela parte, daquela minoria da minoria, que são aqueles que se dão ao trabalho de se envolver civicamente de outras formas, como provavelmente a enorme maioria de nós hoje aqui nesta chamada. Por isso, este mecanismo de seleção, através do sorteio, olhando, por exemplo, usando como base de dados, por exemplo, os cadernos eleitorais, o que consegue fazer é consegue criar um microcosmo da sociedade como um todo, uma pequena amostra que vai espelhar a diversidade, tanto em termos demográficos como socioeconómicos, da população como um todo, e vão ser estas centenas de cidadãos que espelham a diversidade da nossa sociedade, que vão, ao longo de múltiplos meses, trabalhar, por exemplo, fins de semana alternados, para se informar sobre um tema a debate, escutar o público e, por fim, deliberar e formar um conjunto de recomendações que serão posteriormente apresentadas. Isto é, no seu âmago, o mecanismo das Assembleias de Cidadãos. Um outro ponto que eu gosto de referir, porque também tende ao lado do mecanismo de seleção, tende a suscitar alguma surpresa, é a prática corrente de os participantes serem compensados pelo seu tempo e remunerados, tal como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, quando alguém que trabalha serve num júri de tribunal, é compensado pelo seu tempo, porque é um dia de trabalho, é um dia de trabalho cívico, mas é um dia de trabalho como qualquer outro. E, para além disso, esta ideia da remuneração da participação tem um efeito que será familiar a muitos de nós nesta chamada, muito importante, que é nivelar, em termos socioeconómicos, a capacidade de participar. De outra forma, só aqueles que têm a capacidade socioeconómica e os recursos para despender livremente, ou se dispor livremente do seu tempo livre, se poderiam fazer ouvir desta forma. Passando ao caso concreto aqui em Portugal, do que nós temos conseguido fazer até à data, ao longo dos últimos 4 anos, conseguimos realizar assembleias de cidadãos em parceria com então vice-presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão, ao abrigo de uma iniciativa que chamamos Como Fazer-nos Ouvir, em conjunto um pequeno painel de cidadãos, uma escala muito inferior àquela que eu descrevi, e todo o processo durou também muito menos tempo do que os processos de grande escala que já ocorreram no estrangeiro e que esperamos conseguir importar para Portugal, deliberaram sobre como poderíamos melhorar a comunicação entre cidadãos e os seus representantes eleitos na Assembleia da República. Posteriormente, tivemos a oportunidade de realizar, em parceria com a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, um processo deliberativo sobre a resposta portuguesa à crise dos refugiados da Europa. E posteriormente também já tivemos uma iniciativa com a Câmara Municipal do Oeiras, focada numa questão mais no nível autárquico e envolvendo a política de ciência cidadã da própria Câmara. Isto é um trabalho em curso. Buscamos ativamente mais oportunidades de colaborar com instituições neste mesmo sentido. E existe, apenas para pôr em contexto, existe uma onda internacional muito forte neste sentido, no sentido em que, ao longo destes últimos 2, 3 anos, vemos um acelerar de experiências que eu vos convido a explorar. Por exemplo, no site do Fórum, há referências e links para tal, desde a Irlanda, desde a Assembleia de Cidadãos na Irlanda, que esteve na origem do referendo, que posteriormente levou à legalização do casamento homossexual nesse país, bem como este processo da Convenção Cidadã para o Clima em França, todos eles usando estes moldes. E mais recentemente ainda na Alemanha, uma convenção cidadã que vai agora ser organizada, peço desculpa, ainda por organizar, que vai agora ser organizada sobre o papel da Alemanha no mundo. Existe este mecanismo que passo a passo vai dando as suas provas justamente para combater estas maleitas democráticas que já foram amplamente descritas e de forma tão forçosa nas duas intervenções anteriores.
Meus caros, eu vou deixar por aqui, já temos uma agenda cheia à nossa frente e agradeço a vossa atenção e até uma próxima oportunidade.